Eu ouvi dizer que toda história tem dois lados. E é verdade, né? Nós só se preocupamos em ouvir, muitas das vezes, um lado só da história. E parece que a história fica um pouco mal contada, né? Ou fica mal contada, ou você só acredita em uma parte dela. É ou não é? Mas toda história, todo cenário tem um propósito. Quando nós servimos a Deus, nós entendemos que tudo que acontece ao nosso redor tem um propósito divino. Algo o Senhor quer se revelar ou nos revelar. Algo o Senhor quer fazer acontecer. E por mais que a história pareça um pouco confusa, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Já começa declarando: Deus está no controle de todas as coisas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Seja muito bem-vindo a este canal. Não se esqueça já de se inscrever. É muito importante que você deixe seus likes, gostei, não gostei. Isso é muito importante. E ao final desse vídeo, se Deus falou contigo, compartilha com alguém. Deixa Deus te usar. Livro de Atos, capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos parar por aqui? Essa história ela tem dois lados. Dois lados. O primeiro lado é o de Paulo e de Silas. Quem de nós não se compadece com essa situação? Estão presos por pregar o evangelho. Esse mesmo carcereiro que está aqui sendo citado é um dos soldados que estão ali tomando conta da prisão, onde Paulo e Silas estão açoitados, acorrentados, presos. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estão. E nós nos compadecemos disso, porque é um fato, é real. Eles foram agredidos injustamente, estão presos injustamente, mas continuam ali, cantando, glorificando, orando. Olha a primeira cena. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas estão cantando, orando. Toda a cadeia está ouvindo o que eles estão falando, exaltando, glorificando o Senhor. E a Bíblia vai dizer que por conta disso, de repente, houve-se um terremoto, que as cadeias se abriram. Oh, Espírito Santo de Deus, já estão livres das cadeias. As portas se abriram, as cadeias foram quebradas, ou seja, e todos que estavam dentro daquele ambiente ouvindo Paulo e Silas já estão livres, libertos. Olha que coisa boa, muito positivo isso. Aí o Senhor falava comigo a respeito dessa palavra o seguinte, que quantos que estão ao nosso redor, ou até mesmo nós, estamos passando por algumas situações aonde a prisão, a cárcere, a opressão, há sentimentos, né, de culpa, há sentimentos de medo, é ou não é? Porque eles estavam assim, dentro daquele ambiente. De repente você chegou aqui e você é ao lado dessa história. É ao lado da história de quem faz a vontade de Deus, mas que simplesmente tem pagado um alto preço por isso. Tem sofrido açoite, tem sofrido perseguição, tem sofrido dores.
e muitas das vezes é impedido até mesmo de se locomover ou de fazer algo mais. Tudo por conta da sua fé. Mas você continua adorando e exaltando. E você nem entendeu ainda, nem percebeu ainda, que mesmo que você esteja passando por dores, por dificuldades, por adversidades, em nome de Jesus, o de repente de Deus pode chegar na sua vida. De repente, as cadeias se abrem. E não só Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam naquele mesmo ambiente foram libertos. O Senhor está dizendo que o Senhor é aquele que abre cárcere. O Senhor é aquele que liberta cativos. O Senhor é aquele que liberta os oprimidos. Através do teu louvor, através da tua oração, através de você. Ei, a sua casa servirá ao Senhor, através de você, os seus amigos serão libertos, através de você, o povo que te ouve, louvado seja o nome do Senhor, será alcançado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você crê nesta palavra? O Senhor está dizendo, meu de repente vai chegar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas o de repente de Deus que trouxe libertação para Paulo e para aqueles que estavam os ouvindo, também é o mesmo de repente da outra história. Que outra história, pastora? A outra história de um homem que era pago para estar ali. Um homem que tinha uma responsabilidade de manter aqueles presos ali. Estava ali sobre vigilância e sobre responsabilidade deles. Um homem que provavelmente havia dentro de si também uma malignidade, uma certa maldade. Ele não só cumpria o seu dever, como também às vezes exagerava. E a Bíblia diz que eles foram simplesmente machucados ali. Paulo e Silas, os presos. A gente sabe muito bem, há muitas histórias de carcereiros que acabam exagerando. Não somente prendem, mas também agridem, ferem, machucam. E a história desse carcereiro? Este homem vê o de repente de Deus acontecer. Ele não entende que o de repente é de Deus, porque o que ele entende é que a partir daquele momento onde as cadeias estão abertas, onde os cárceres estão abertos, a sua vida está em risco. Por quê? Porque simplesmente ele era responsável por aquele cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a libertação de alguns é a sentença de morte para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o outro lado da história. De repente você é essa pessoa que tem andado em maldade, em malignidade, que tem feito muitas das vezes o que você é pago para fazer, o que você muitas das vezes é orientado a fazer, e muitas das vezes você tem sido até mesmo desonesto, aleluia. Muitas das vezes você tem exagerado, você tem feito coisas que não era nem para você fazer, mas a conta já chegou. Louvado seja o nome do Senhor. A conta chegou, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Ou seja, tudo que você plantou de maldade, de malícia, aleluia, de prejuízo ao próximo, tudo que você plantou, aleluia, até os dias de hoje, a conta chegou, você está vendo, não tem mais para onde correr. O único jeito agora é a morte. A sentença chegou, louvado seja o nome do Senhor, e você agora se encontra em desespero. Por quê? Você descobriu que você não tem todo esse poder, você descobriu que você não tem toda essa autoridade, você acaba de descobrir que você não tem o controle da sua vida e que você não pode controlar a vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você descobriu que você é impotente e que agora o que te resta é a morte. Ou seja, tem pessoas que estão aqui que já, aleluia, estão no final, num ciclo vicioso de violência, de maldade, de malícia, de cobiça. São tantos fardos que você tem carregado que nesse momento você pode estar até pensando assim, o que me resta é tirar a minha vida. Mas a Bíblia diz que aquele homem também pensou da mesma forma. Ele pega a espada e ele vai querer transpassar a espada sobre ele. Quando Paulo e Silas gritam de dentro do cárcere, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, esta palavra é para você. O Senhor está dizendo, não faça tal coisa, aleluia, a sua vida é preciosa. O Senhor está dizendo,
eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa se machucar, você não precisa se prejudicar, você não precisa tirar sua vida não, porque tem perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem misericórdia sobre a sua vida. O Senhor está se apresentando agora para te dizer, assim como você viu o de repente chegar na vida daqueles homens que injustamente foram presos, o de repente também chegou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu não vim somente para os bons, mas eu vim para os doentes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo para você, nesse momento de repente, assim como aquele carcereiro viu o livramento que aqueles homens receberam, o Senhor também está dando livramento ao carcereiro. E a Bíblia diz que aquele homem pede luz, aleluia, ele entra dentro daquele cárcere, aleluia, e vai fazer uma pergunta, ele retira Paulo e Silas de dentro daquele cárcere, os trazem para fora. O que o Senhor está dizendo? Há pessoas aqui que precisam liberar perdão. Você está encarcerado por conta da mágoa, por conta do ressentimento, você está encarcerado por conta do rancor, do ódio, e o Senhor está dizendo, sabe aquelas pessoas que você encarcerou na sua vida, aquelas pessoas que você tem raiva, que você não quer liberar perdão, traz elas para fora. Louvado seja o nome do Senhor, traz elas para a luz, traz ela para a luz da palavra, libera perdão, aleluia, trata bem. Ele traz eles para fora. E ele vai perguntar para Paulo e Silas, senhores, o que hei eu de fazer para me salvar? Mas aquele homem não queria se matar? Na verdade, era só um momento de desespero. Na verdade, irmão, quem quer tirar sua própria vida, não quer tirar sua própria vida, só está em desespero. E você pode ser esse lado da história que está em desespero. E ele está dizendo, o que faço para me salvar? Porque ele entendeu que se ele, aleluia, permitisse que aqueles homens saíssem, ele não tinha o domínio. Ele não poderia nem proibir aqueles homens de saírem, porque o cárcere estava aberto. Então ele entende que a sua vida está em risco. Ele vai dizer, o que hei de fazer para me salvar? E Paulo e Silas vão dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Mas só crer? É só crer. É só acreditar no Senhor Jesus. Presta atenção. Paulo não disse para eles, se você crer, você vai ter livramento. Se você crer, aqueles homens não vão te pegar. Se você crer, você vai ver milagre. Não, ele disse assim, ó, crê no Senhor Jesus. Quando ele fala de crer no Senhor Jesus, ele fala de salvação. Ele não fala de livramento. Ele fala de salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo, quando você crê, a salvação não é só para você. A salvação é para você e para a sua casa. Aleluia! O Senhor está dizendo para alguém aqui nesse dia. Se você crê que eu sou Deus, que dei a vida por você, você será salvo. Não só você, mas todo o seu ambiente. Lembra do que eu falei? Que as pessoas que estavam dentro do cárcere, ouvindo Paulo e Silas, também receberam livramento? Foram libertas também do cárcere? Pois é. Nesse primeiro lado da história, o Senhor libertou quem estava no cárcere. Deus está libertando pessoas. Deus está tirando o jugo de pessoas. Deus está trazendo libertação para lares, para famílias, para amigos, para parentes. Do outro lado da história, a Bíblia vai dizer que esse carcereiro pega Paulo e Silas, leva para sua casa e lá houve salvação, tanto na casa do carcereiro quanto na prisão. O Senhor está dizendo, haverá salvação. Crê no Senhor Jesus. É somente você crer, é somente você confiar, é somente você entregar para Ele. Os dois lados da história acabam de uma forma gloriosa, onde o Senhor mostra que Ele tem o controle. Lembra que eu falei do começo? Ele tem o controle de todas as coisas. Se você faz parte de uma dessas histórias, nesse momento,
Aleluia. Se você está passando por algum momento, como Paulo e Silas, de aflição, continue cantando e exaltando, porque o de repente vai chegar e a libertação vai acontecer. Se você é outro lado da história, que está por aí, perdido ainda, sem saber o que fazer, e agora você se encontra num momento de grande aflição, de preocupação, até mesmo temendo pela sua própria vida, creia no Senhor Jesus, porque o livramento também chegará sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você recebe esta palavra? Coloque nos comentários. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Compartilha com alguém, coloque nos seus status. Deixa Deus te usar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.